Graça e paz. Eu gostaria de estar falando hoje sobre Mateus capítulo 6, versículo 1. Eu vou estar falando só desse versículo, vou usar outros versículos para explicar o máximo que eu conseguir a respeito do versículo 1 de Mateus, certo? Lembrando que Mateus, Marcos, Lucas e João é a vida de Jesus na terra, o ministério dele, e o livro de Mateus foi escrito para os judeus, principalmente para os judeus, né? Nós temos o livro de Mateus como um manual para a gente saber de Jesus, como que foi e tal. Igualmente, Marcos, Lucas e João, tá? Então, é só para lembrar, tá, irmãos, que o livro de Mateus fala com os judeus, certo? Então, vamos lá. No capítulo 6, versículo 1 de Mateus, fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Certo? Trazendo este versículo para os dias de hoje, o que eu tenho a dizer aqui? Quando fala assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Sabe que me lembra, irmãos, que lá no capítulo 3 de Gênesis, o Adão e Eva pecaram. E o que aconteceu quando eles pecaram? Eles se vestiram de folhas de figo. Isso está no capítulo 3, 7 de Gênesis. Então, aquilo ali foi uma justiça própria de Adão. Quer dizer, eles descobriram que estavam nus e quiseram se justificar. Justiça própria deles. Eles, viram, nossa, estamos nus, vamos vestir uma roupa. E fizeram lá as roupas de folha de figo, de uma figueira, entrelaçaram elas e fizeram uma roupa. Então, a justiça própria é aquela que você vai falar para o homem. É a justificativa do homem para o homem. Porque com Deus, a gente não tem que dar a justiça própria nossa. Deus, ele nos justifica. Ele justifica os filhos, certo? Mas vamos ver aqui. Lembrando que o livro de Mateus é para os judeus, escribas e fariseus, que faziam questão de saber tudo da palavra. Afinal, eles estudavam aquela palavra, a vida inteira, E até uma certa idade, eles tinham que decorar, Então, vamos lá. Então, quer dizer que a justiça que fala aqui é a justiça própria. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Quer dizer, os escribas e fariseus, eles gostavam de orar, em qualquer lugar. Por quê que eles oravam em qualquer lugar e oravam alto, nas praças, nas sinagogas, nas igrejas? Eles oravam. Então, eles gostavam daquilo. Aquilo justificava o tanto que eles sabiam das escrituras. E eles viviam pela lei, Então, para eles era o auge, Fazer aquelas orações enormes e tal. Então, vamos lá. Com o fim de ser visto por eles. Quer dizer, a justiça própria é você querer ser visto por homens.
numa oração, em uma participação de alguma coisa. É se engrandecer, vamos dizer assim. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quer dizer, se eles não mudam essa atitude, eles não iam ter galardão diante do Pai. Mesmo como judeus, eles não iam ter. Porque eles teriam que fazer todas as coisas, mas a intenção do coração deles tinha que ser outra. Por exemplo, aqui fala no capítulo 5, versículo 16, fala assim: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Deus, ele não quer que a gente esconde aquilo que faz. No caso aqui, os escribas e os fariseus, eles não precisavam esconder o que faz, eles poderiam deixar todo mundo ver. Mas o problema estava na intenção do coração dos judeus. A intenção do coração deles é que estava errada. Porque quando os judeus e os escribas se mostravam, se apareciam, né? A intenção deles era mostrar o tanto que eles sabiam. O que Deus fala aqui nesse 16 do capítulo 5 de Mateus? Fala assim: deixai a vossa luz brilhar. Quer dizer, diante dos homens. Não tinha problema os judeus brilharem. O problema estava na intenção do coração dos judeus. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, Deus, ele não está nem aí se a gente vai brilhar. Nós somos uma lâmpada que não pode ficar escondida debaixo de uma mesa. Mas a gente tem que estar no alto, brilhando. Mas a intenção do nosso coração, qual que tem que ser? Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, quando alguém vê as boas obras em nós, hoje, igreja, é para ser glorificado o nome do nosso Pai e não a nossa vida. Não para nos exaltar, não para fazer a justiça própria. Poxa, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu aqui, eu ali, eu acolá. E não é essa intenção, é uma intenção errada. A intenção correta é glorificar o nome do Pai, certo? Então, os escribas e fariseus, eles não glorificavam o nome do Pai. Eles sabiam a palavra, tanto que sabiam, que eles não glorificavam o nome do Pai. E Jesus, ele veio para glorificar o nome do Pai, tanto que Jesus, ele não fazia nada sem antes ir conversar com o Pai, certo? Então, vamos lá. Mais um pouco disso que fala aqui, em Mateus 23, 5, fala assim: praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Então, filactérios, irmãos, você vai ter mais sobre eles lá em Deuteronômio 6:8 e Números 15:38, que fala lá o quê? Que no tempo do Velho Testamento, eles tinham lá
umas caixinhas de couro, colocavam lá alguns versículos bíblicos e andava com aquilo pendurado na testa, perto do coração, colocava lá nos umbrais das portas, certo? Isso era uma prática de judeus, certo? Hoje, irmãos, nós não temos que ter a prática dos judeus, certo? Nós não temos que estar com a Bíblia escrita para tudo enquanto é lado da nossa casa. Nós até podemos ter um quadro e tal. A ideia de Deus não é que a gente idolatre a Deus, mas que a gente adore a Deus. Então, quando você idolatra a palavra, de alguma forma você está idolatrando. E não é idolatria por Deus que nós temos que ter. Nós temos que ter adoração pelo Pai. Então, os judeus, eles não tinham uma adoração pelo Pai. Eles não tinham um pai, eles tinham a Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós temos pai. O pai, o que ele fez? Ele deu o seu filho unigênito, que passou a ser primogênito, que morreu na cruz para nos salvar, para que a gente pudesse continuar, né? Porque a graça veio, né? Então, a graça veio na crucificação, ressurreição, justificar. Então, hoje nós somos justificados em Cristo. Então, nós temos que viver pelo Espírito. Como? Decorando a Bíblia? Não. Orando e buscando do Espírito uma palavra. Porque hoje nós vivemos pela fé e nós vivemos em Cristo. Decorar a Bíblia hoje, irmãos, é dito como um coach. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Isso é uma fé que vem da nossa mente, da repetição. Isso não é uma fé em Cristo. A fé em Cristo é aquela palavra que o Espírito te revela, que o Espírito te mostra. E que você tem convicção dela que ela vai acontecer. Então, você não tem que ficar com vãs repetições. Certo? Nós não somos judeus, irmão. Nós somos igreja de Cristo na terra. Nós vivemos... Cristo, ele já cumpriu todas as coisas. Nós não temos que fazer o que o judeu fez. Nós temos que fazer aquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo deixou para nós fazermos. Então, Cristo, ele cumpriu a lei. Nós não temos que cumprir, né? Então, olhando mais uma vez aqui o versículo que foi falado, inicial. 6:1, Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Quer dizer, nós não temos que ter justiça própria, como Adão teve, né, se vestindo com as folhas de figueira, porque a justiça, ela veio de Deus, tanto que ele tirou essas figueiras e colocou, matou um animal e fez a roupa com a pele do animal, certo? Então, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Quer dizer, se hoje nós andarmos como os judeus, o que vai acontecer? Nós vamos estar em justiça própria. Nós não vamos ter galardão. Se tudo aquilo que eu fizer com a intenção errada, porque brilhar, irmãos, todos nós vamos brilhar, se nós estivermos fazendo a coisa certa, com a intenção certa.
Caso contrário, nós não vamos brilhar. Por quê? Porque Deus, Ele não dá a tua honra, a tua glória a outros deuses e a homens. Deus não vai fazer isso. Então, nós temos que saber qual é o nosso lugar. Que nós vamos brilhar? Podemos brilhar, mas não pela nossa justiça, mas com a intenção correta de dar honras e glórias ao Senhor. Amém?